Ametista do Sul é uma cidade gaúcha com vales deslumbrantes que à primeira vista pode te enganar. Mas não se deixe levar pelo que os seus olhos veem, porque debaixo da superfície é onde vive o grande segredo desse lugar. Um universo subterrâneo construído para explorar a pedra que dá nome ao município. Mas esse não é apenas um lugar de garimpo. Aqui, as minas que se estendem por quilômetros rocha adentro são transformadas em restaurantes, piscinas, cervejarias, estabelecimentos comerciais e sabe-se lá mais o que. Fazendo de Ametista do Sul um lugar praticamente único no mundo todo. Olhando daqui é só mais uma cidade comum, mas Ametista do Sul é como um formigueiro e debaixo da terra as pessoas trabalham para garantir o sustento de quem está em cima. Este é um vídeo que vai te apresentar a cidade, o garimpo, a pedra e seu preço, todos os atrativos subterrâneos e mais um monte de curiosidades interessantes. E para começar, vamos fazer um passeio de buggy com o Samuel, que eu conheci aqui, até o interior de uma mina para entender como tudo começou. Então bora, homem! Bora, vamos nessa! Passear de buggy! Vamos passear de buggy por Ametista do Sul. Em meados de 1920, 1930, pedaços de pedras não maiores que esse foram começados a ser encontrados lá em cima na lavoura, preparando o solo com o arado ou até mesmo com a enxada. Os agricultores da época acharam muito lindo isso aqui e começaram a utilizar como moeda de troca. Eles iam nos antigos bolichos, bodegões da época e trocavam por tecido, comida, algo que interessasse a eles. O negócio da pedra começou a ficar sério, eles começaram a ver dinheiro nisso. O que eles começaram a fazer para encontrar mais pedras como essa? Cavas verticais na lavoura, o garimpo a céu aberto. Então eles faziam buracos de 15 a 20 metros de profundidade, encontrando o pedaço do cristal com a casca verde por fora. Isso aqui nada mais, nada menos é uma bolha rompida. Então, se a gente encontrava o biquinho por cima na lavoura, a bolha inteira, obviamente, estaria onde então? Mais embaixo ainda, aqui onde a gente está nesse momento. Normalmente tudo começa a partir de um acidente ou de uma descoberta inesperada, e assim a Ametista do Sul começou a ver um novo potencial, o da exploração da pedra ametista. Só que as tecnologias daquela época eram mais rudimentares, e obviamente isso trazia alguns problemas para os ainda inexperientes garimpeiros que recém deixaram de lado a agricultura. Eles não sabiam direito os problemas que o garimpo causava. Infelizmente, muitos garimpeiros acabavam morrendo naquela época. Mas por conta do quê? Por conta do martelete pneumático. Basta 1 minuto dessa máquina ligada aqui dentro para a gente não se chegar de tanta poeira que ela faz. E essa nossa rocha basáltica contém 58% de sílica, que quando inalado causa o câncer de pulmão, a silicose ou pulmão de cristal, que a gente costuma chamar aqui. Os próprios garimpeiros viram que não dava mais isso aqui. Estava virado uma serra pelada da vida, estavam morrendo muito amigos, familiares, pessoas de bem. Então decidiram parar de trabalhar ou organizar o subterrâneo. Foram pelo óbvio, organizar o subterrâneo. Então, desde 1990, esse martelete pneumático ele refura hoje com um jato de água na ponta, rebatendo 98% da poeira causada. Para entender melhor a extração, eu fui em outra mina para conversar com um garimpeiro. Rapaz, vocês escutam direito depois disso? Tipo, depois de trabalhar tanto tempo com... Hoje em dia... Até tem a tendência de bem mais dificultoso de você ficar surdo, mas antigamente eles não tinham esse protetor, então os antigos tem bastante garimpeiro que é surdo hoje em dia, porque o barulho do martelo é 100 decibéis, 105 decibéis. E naquela época eles faziam tanto a máscara como o protetor auricular só da espuma do colchão. O garimpo antigo tinha 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Os garimpeiros queriam profundidade e não altura porque não tinham conhecimento total sobre a rocha. Eles achavam que era igual os garimpos de ouro, garimpo de carvão, que acabava desmoronando e o pessoal ficava soterrado lá embaixo. Então, de medo, os garimpeiros acabavam trabalhando ajoelhados ou até mesmo deitados para esculpir a pedra ametista. Essa aqui eram as ferramentas que eles usavam naquela época, a marreta e a talhadeira. Isso aqui levava meio dia para fazer um buraco
que hoje essa máquina aqui faz em 15 minutos. Eles iam batendo e girando. Nessa época, eles faziam 2 furos por dia nesse processo. O objetivo do garimpeiro também é sempre tirar essa bolha inteira, porque se ele quebra ela, perde de 60% a 70% do valor comercial. Então, é um serviço bruto, mas ao mesmo tempo delicado para não quebrar essa bolha, né? Que ela é bem frágil. Quando você achava um geodo, você usava a talhadeira para extrair ele. Você ia cortando a laje na volta dele, até você conseguir dar a volta nesse geodo. Felizmente, hoje as coisas são bem mais rápidas de serem feitas, só que um pouquinho mais barulhentas. E como é que vocês identificam um geodo? Vocês batem nele pra ver se ele é oco? Aqui, ó, no que tu pelou ele, tu já vê a diferença, ó. Textura. A casca dele para diferença do basalto. E quando tu faz o furo, sai alguma coisa daqui? Tem uns que vai ter água dentro, tem outros que não. Mas assim, ó, eles não abrem as minas sempre com marreta e talhadeira, nem com essa espécie de britadeira, porque seria sofrido demais. E é aí que entram os explosivos, o melhor amigo do garimpeiro na hora de abrir as cavidades e construir essas galerias subterrâneas. Mas não se engane que não é só explodir tudo de qualquer jeito, porque essa é uma das partes mais perigosas no trabalho de um garimpeiro. Eu fui até outra mina para te mostrar como funciona isso e para poder explicar melhor. Então a gente tem aqui um anúncio antes, que é um grito de fogo. As pedreiras maiores é um alarme, né? Todo mundo corre, né? Se tiver alguém na área, corre. Aqui nós, como não é uma área pequena, a gente tem poucos colegas, mesmo assim gritar fogo antes. Fogo! Se tiver alguém, responde. É por isso que grita fogo, ó? Eu achei que era mais pela emoção do momento. Cara, olha que coisa. Tu nunca ouviu, antigamente tinha aquela madeira... É. Por quê? É pra avisar que dá na cabeça. Eu achei que era coisa de filme, tipo, sei lá, Madeira. adrenalina. A árvore tá caindo, madeira, vai que tem um cara lá passando lá embaixo, bem na hora que essa árvore vai cair, madeira, o cara ouvia madeira. Mas que daí o cara gritava madeira quando a madeira já tava caindo, até tu olhar pra cima e saber de onde que vem. E aqui é fogo, porque a gente lida, né? Explosão. Com fogo. Vamos fingir, não vai dar barulho agora, tá? Só vamos ensaiar. 1, 2, 3 e... Fogo! Mas eu espero que tu grite. Isso aí é um... Fogo! Tá, não foi bem assim que aconteceu. 2, 3... Fogo! Segurou. Ô, tremeu aqui, hein? Que isso, mano? Esse garoto. Ô, mas deu uma Aí. tremidinha aqui. Só pra avisar, não é sair por aí em qualquer canto pra procurar ametistas, ok? Apesar de todo o basalto que existe na região sul do Brasil, que eu expliquei no vídeo dos dinossauros, não é em toda a região que há a incidência de geodos de ametista, e quem me ajuda a explicar isso é a Leomara, lá do Museu de Mineralogia de Ametista do Sul, que também fica no subterrâneo. Essa é uma das maiores jazidas de pedra ametista do mundo. Não que seja exclusivo que só tem ametista aqui, mas jazidas com a quantidade e a qualidade que assim você não vai encontrar em outras regiões. São 4 derrames mineralizados. Então você está aqui em 430 metros de altitude. Então tem esse que eles chamam aqui de veio alto, tem um veio médio, um veio baixo e tem um quarto veio ainda. Então não é só pelo que tira, mas por todo o armazém de pedra que tem nesse subsolo aqui dessa região. Aqui temos a fenda que divide os dois basaltos. Você pode ver que esse de cima que ele é mais fragmentado. Esse aqui ele é mais inteiro. É assim que vocês definem? Isso tem a ver com o derramamento basáltico? Isso. Esse daqui foi um e esse daqui para cima é outro? É outro. Aqui então, a Ametista do Sul, aqui no entorno, são mais ou menos 8 municípios que têm um processo de mineração. Aqui no Rio Grande do Sul, tu é lá da Serra? Sim. Lá na Serra tem um garimpo mais ou menos ali perto de Caxias, por ali, não sei Não me fala uma coisa dessas, mulher, porque daí eu quero lá procurar. Todo o sul do Brasil, ele tem pedra ametista, mas elas são mais ralas, né? Por exemplo, lá na região de Caxias se encontra, né? Lá em Quaraí, na fronteira, lá se encontra, mas nessa região deu uma concentração muito grande de pedra ametista, né? Que aí se torna notório essa grande concentração só num lugar.
né? Por isso uma jazida tão grande que a gente chama, né? A maior jazida do mundo, nós gostamos de dizer isso, né? Mas de fato ela é a maior jazida do mundo. Tu encontra em todas as outras regiões do Rio Grande do Sul, mas é numa quantia muito pequena, né? Tu acaba não valendo a pena tu procurar elas. Aliás, esse é o Fábio, dono de um restaurante subterrâneo feito numa mina desativada, mas eu já volto a falar disso. Até porque tem bem mais coisas nesse mundo que os satélites do Google não enxergam. Mas sobre o que eu mais gostei do Museu de Mineralogia foi que a ametista era só uma dentre dezenas de outras pedras e minerais que existiam lá. Olha, pra mim foi um lugar único pra descobrir muita coisa. Esse aqui é uma hematita. É o minério de ferro. Exatamente, tá sabendo? Eu comprei um livro chamado... Como é que é o nome do livro? Para Entender a Terra, acho que Olha, é. Eu gosto desse assunto de geologia. Eu sou curioso, sou jornalista, sou curioso. Se eu encostar um imã aqui, ele gruda? Provavelmente que sim. Gruda! Olha só, cara, já viu isso? Ó, isso aqui é um imã e eu estou encostando neste minério, né? E ele grudou. Prova que ele grudou. Aqui tem. Ó, grudou. Quando tá muito oxidado, daí ele pode, Aqui né, ele dar sofreu uma... um pouquinho mais, Sim. mas aqui ele gruda bem mais fácil. Antes que eu me empolgue mais um pouco com várias outras pedras que eu nunca vi na minha vida, deixa eu voltar para a estrela desse vídeo porque eu quero entender melhor sobre o formato dela. Mas 95% da crosta terrestre são silicatos. Como é que tu vai saber quem que é quem no meio desse monte de coisa, né? Porque tudo é silício e oxigênio. Como que tu define? Como que tá organizado ali no retículo? E aí, essa organização da simetria cristalina também é o que é a forma que a gente enxerga. Essa expressão, por exemplo, da ametista, que é essa ponta, né? Em Dizem que todas as ametistas, elas têm o mesmo a formato, mesma no fim das contas. composição. Vai mudar o tamanho, né? Dos cristais, ela é o mais toda... pequeno e o mais grande. Mas, teoricamente, todos eles tendem a ter aquela pontinha sempre com a mesma quantidade de lados. São quantos? São 6. 6 lados, Aham. todas elas têm, é verdade. E aí dentro desse retículo aqui é que a gente tem esses íons metálicos que conferem essas colorações que a gente vê, né? Aprendido sobre a história, o garimpo e como se formam as ametistas, eu ainda não respondi a principal pergunta de todas. Por que é que as pessoas têm essa fixação toda por uma pedra roxa que é tão abundante assim no Rio Grande do Sul? Resposta: pelo preço que ela é comercializada no mercado, e aqui todo mundo ganha, desde o garimpeiro até as inúmeras lojas que existem mundo afora. Tu é dono do garimpo e eu entro com o serviço. Tu é meu funcionário. Não é uma parceria, né? Não sou nem teu funcionário, eu sou autônomo, né? Tu tem o garimpo, botou as ferramentas, abriu ele e disse, ó, quer trabalhar pra mim? Vamos fazer um contrato de parceria aqui. O dono da mina, né, compra o subterrâneo, que não é nada barato, arca com explosivos, com a limpeza do local, com água, com luz, com tudo. O garimpeiro entra só com a sorte e com a vontade de trabalhar. Então, 40% do que é encontrado é pro garimpeiro e 60% pro dono da mina. Então, quando eu achava uma pedra, era minha e tua. 40%. tinha isso? Não, até hoje é assim. Hoje, garimpeiro bom, tirando a faixa dos seus 5 a 15 mil por mês ali facilmente. Mas não é qualquer ametista que vale muito, não. Quanto mais roxa, mais azulada, roxa, escuro, é mais valor. Tá. Né? Tu tem uma menos roxa, né? Um lilazinho mais claro, tem menos valor. E essa aqui tem mais algumas coisas brancas aqui no meio. Isso, é incrustação de calcitas. Tá. São calcitas que dão, tem geolita, calcita, digamos assim um exemplo, essa aqui é uma pedra que vai vender na exportação, uma pedra de $8 o quilo. $8 o quilo. Essa aqui já é uma pedra de $20 o quilo. Então já é uma diferença É considerável. mais cara porque é maior. Maior e mais roxa, bem Maior e roxa. mais roxa. Bem roxa, né? Mas como tudo na vida não são ametistas bem roxas, às vezes dá o azar do garimpeiro encontrar uma com uma cor mais fraca, ou até mesmo um cristal branco. E aí algo bem interessante acontece. O que faz a pedra ter valor comercial? Minério de ferro e o manganês. Quanto mais desses dois elementos, mais roxo. Quanto mais roxo, mais valor comercial. Então, essa pedra também teria um valor comercial muito baixo. Mas hoje, graças à tecnologia, o que a gente faz para agregar valor nessa pedra? A gente queima ela no forno especial de 400 a 500 graus, aquecendo os minerais que existem nela, transformando então essa ametista bem fraquinha no citrino. Digamos que é o citrino genérico, né? Não é o original. Mas não deixa de ser uma pedra muito linda, muito bonita, e depois ela vale o dobro que a ametista, dependendo da coloração que ela pegar. Apesar da ametista ser o carro-chefe da cidade, ela não é a pedra mais valiosa. Nesse caso, o troféu fica para uma outra, a selenita, ou pedra-gelo, como chamam. Ela nem é tão bonita, mas por ela ser difícil de ser encontrada, ela acaba sendo mais cara.
A ágata é outra que eu não posso esquecer de mencionar, porque para muitos essa é a mais bonita de todas as pedras. Só que existe um porém e é bom você ficar ligado quando comprar uma para adornar a sua casa. Essas aqui são as 3 qualidades de ágatas que a gente encontra aqui hoje, que é ágata negra, ágata branca e ágata salmão. Se vocês verem ágatas como essa, como rosa, roxo, cores exuberantes, ela foi passada pelo processo da indústria, ela não é original. Fica ligado então, às vezes a natureza não cria tudo o que a gente vê por aí. Mas vamos deixar a geologia, principalmente da ametista, um pouco de lado, porque existe todo um universo ao entorno da energia das pedras que a gente precisa conhecer. Afinal, esse é um dos principais motivos que levam as pessoas a terem essas preciosidades em suas casas. Por isso eu saí de uma mina e fui até a outra fazer uma espécie de meditação, o que eles chamam de experiência ametista. E eu acabei tendo um momento bem maluco, num lugar completamente escuro e sem som externo algum. Privação sensorial total, única. Não dá pra explicar num vídeo, nem deixar tanto tempo de tela preta que você vai me abandonar aqui. Então, conheça um pouco mais disso tudo pelo cara que me conduziu nesse universo que eu desconhecia. Então, a pedra ametista, por natureza, né, ela faz essas transmutações de energia. Então, as pessoas elas vêm aqui para sentir as suas conexões. Todos nós temos alguma conexão com algo que ele é muito mais profundo do que nós imaginamos. Quando nós desenvolvemos um local que é singular, que é aqui nessa mina em atividade, com todas essas ametistas expostas, elas têm uma ressonância. Né? Muito se vê falar em lei da atração, mas a lei da atração não funciona sem uma ressonância. Não existe como tu atrair algo diferente que está internamente em você. Então, a ametista, ela guarda seus segredos milenares de sua própria criação, porque cada lugarzinho desses aqui foi composto de água. E ela foi se exprimindo tanto, ela foi criando tanta sabedoria, que ela se colocou à disposição de transmutar todas as outras rochas, até chegar num violeta, que é esse violeta extrema, que aqui em ametista nós conseguimos ter, que é a sabedoria das pedras. Todas as pedras, independente de quais são, elas têm uma energia, elas têm um registro, elas têm uma informação. Todos nós somos essa informação. Então, quando nós viemos para um ambiente como esse, como você pôde conhecer, sem tempo e espaço, né? Aqui não existe luminosidade quando a gente desliga essas luzes para fazer as meditações. Então, automaticamente vibramos internamente. Dá para nós escutar o som da nossa própria criação. E a ametista, ela extrai o que está ruim, digamos assim, dessas energias, que é positivo e negativo. Estudamos isso nos ímãs, né? Que tem seu lado, nós também temos esse lado. E a ametista vai tirando, ela vai transmutando, deixando nós com mais leveza, com mais calma. Até os próprios garimpeiros têm as filosofias deles, né? Eles dizem que a pedra ametista deixa-se achar. Ela não é achada, ela deixa-se achar. Então, quando você precisa dela, ela vai ao teu encontro. Não adianta você entrar nas minas aqui muito rabugento, muito estressado, que você não vai encontrar pedra ametista nenhuma. Não se preocupa, aqui é onde geralmente os claustrofóbicos já estão ofegantes de ver que tudo acontece debaixo da terra. Mas para a sorte de todos, essa parte toda da energização através da pedra ametista também ocorre na superfície, na pirâmide esotérica localizada bem na praça central da cidade. E essa é a tal da pirâmide esotérica, mais um lugar cheio de ametistas por todos os lados aqui adornando as paredes. E aqui no meio, nesse centro, só pode entrar sem calçado para pisar diretamente nas pedras, no quartzo, porque dizem que aqui é um lugar para você se energizar. Desculpa, eu precisava fazer isso. Tô recarregado. Eu sei que isso parece coisa de maluco para muita gente, mas a gente precisa entender algumas vezes as coisas que a gente não entende direito. Isso faz sentido na vida de muitas pessoas e eu prefiro pensar que se não faz sentido para mim, provavelmente foi porque eu fui exposto à cultura errada.
Se nós enxergamos a ametista como apenas uma pedra de quartzo roxo, lá fora ela é muito apreciada e talvez algumas pessoas saibam mais do que a gente sobre o assunto. Quem predomina hoje no negócio são os chineses, né? Eles são um povo místico, né? Um povo místico que acredita, né, nas energias das pedras, né? No Brasil também, mas é pouca gente que segue essa tendência, né? E a China é muito forte isso, né? Então hoje está mais de 80% da produção voltada para a China. Se você bem percebeu, até agora a gente não saiu do subterrâneo de Ametista do Sul. O motivo é que aqui dentro a temperatura é sempre a mesma dia e noite o ano todo, aproximadamente 17 graus. E outro motivo é que praticamente todos os atrativos existem debaixo de todo esse basalto nas minas desativadas. E não são poucas as minas, viu? Hoje, só de minas ativas em Ametista do Sul existem mais de 150. E as inativas ninguém sabe ao certo. Muitas se ramificam e conectam com outras e algumas chegam a mais de 1000 metros de comprimento. Obviamente, quando não são mais encontradas pedras ametistas e, para continuar procurando, se torna necessário mexer na estrutura dos morros, aí as minas então são desativadas, porque ninguém mexe na estrutura dos morros. Nesse momento, muitos compram essas minas, adaptam elas e transformam nos atrativos turísticos que vemos hoje apenas aqui e em mais nenhum outro lugar do mundo. Quanto que mais ou menos custa hoje, para as pessoas terem uma noção, uma mina que nem essa, assim, sem ser lapidada, nada, sem ser trabalhada? Como o garimpeiro fez a extração, passou fazendo a extração, né, ao decorrer dos anos, esse lugar em especial já está há 20 anos abandonado pelo garimpeiro, né? Então aqui só foi feito o piso mesmo e a instalação elétrica. Então toda essa galeria que você vê, assim, essa formação, esses pilares, né, todos foram deixados para a estrutura, né, do garimpo mesmo, para né? Não cair também, para não cair, mas você encontra vários garimpos desativados aí que você compraria facilmente por 150, 200 mil, né? E foi isso que muitos fizeram, compraram minas desativadas para desenvolver uma nova forma de turismo até então desconhecido no Brasil e quem sabe no mundo todo, o subterrâneo. Até 2024, pouco menos de 10 minas haviam sido reativadas para esse propósito, ao mesmo tempo que inúmeras mais estão fazendo o mesmo, mas ainda não abriram ao público e dentro delas muita vida já acontece. E sabe qual que é o grande diferencial? Esse é um ótimo destino para dias chuvosos e pessoas que não gostam muito de pegar sol, porque a maioria dos atrativos ficam debaixo da terra. Mas não precisa ter medo, viu? Se tem uma coisa que essa gente entende é como deixar tudo seguro para receber todo mundo. E é realmente incrível como tudo funciona muito bem no subterrâneo. Se de cima enxergamos a cidade aparentemente normal, embaixo é um novo universo que se expande a cada curva, a cada novo túnel que a gente entra. O que é isso? Ninguém de ninguém. E tem atividade para todos os gostos, porque até uma piscina eu me encontrei. Só não repara nos meus músculos, porque eu comi muita polenta na semana passada. E quem diria que eu estaria entrando algum dia numa piscina a 70 metros de profundidade. Olha eu aqui, ó. Curtindo a vida. No fim, a Ametista do Sul não é só sobre a pedra ametista, mas também sobre lugares como esse. Como esse e como as inúmeras lojas que a gente encontra debaixo da terra. Tem para todos os gostos, desde para os amantes do chocolate e dos cafés especiais, até pelos aficionados por queijos e doces de leite. Também pelos vinhos que ficam guardados nas caves dessas profundezas. E claro, pela cerveja que inclusive é produzida aqui embaixo, a única do mundo. Eu encontrei até uns geodos tão gigantes que vocês podem ter uma ideia melhor do tamanho a partir dos meus 1,80 m. Olha, definitivamente existe ametista para tudo quanto é gosto. Inclusive... Ai! Que pontudo! O dia que eu for dessa pra pior, eu quero que vocês me enterrem dentro de uma dessas. Azar de quem comprar. Tá bem desconfortável aqui. Quebrando, né? Eu não sei se alguém já tinha pensado em entrar dentro de uma dessas aqui, mas ela tem uns bicão bem pontudos. E deixa eu te trazer agora o grande destaque do subterrâneo que eu prometi lá no início desse vídeo, os restaurantes.
Eu e minha equipe passamos por 3 durante as gravações e foram algumas das experiências mais marcantes de toda a viagem por Ametista. Aqui onde que a gente está agora é um restaurante subterrâneo. Aqui tem toda a boia, toda a parte legal, coisa nada, comida. Mas isso a gente encontra em restaurantes. Uma parte diferente do negócio mesmo acontece aqui, ó. Porque isso tudo realmente era um garimpo. Então aqui a gente tem as galerias, claro, elas foram conectadas entre si. Você pode ver que a altura aqui ainda é uma altura que a gente consegue passar tranquilamente. Mas o pessoal abriu todo esse espaço para poder servir as pessoas aqui e também para fazer eventos e outros tipos de coisas. E o legal é que eles aproveitaram as pedras, as ametistas e outros tipos de pedras, ágatas, etc., para adornar o centro das mesas. Essa aqui, ametista Essa é... com calcitas, né? Aham. Ametista com calcitas. Ah, legal, porque tem o preço dela já em Já cima, tem o preço. valor. É tipo assim, tu pode comer aqui e levar a mesa junto, né? Eu posso levar, mas Pode. leva os pratos, tudo? Ou é só- Tudo é negociável aqui. Realmente tudo é negociável, mas se adianta e altera os limites do teu Pix que os números são cheios de 0. Não se preocupe que há versões mais em conta, mas eu já chego nas lojas. Enquanto isso, além dos geodos de ametista dispostos nas mesas, ainda há muitos incrustados nas paredes do jeito que a natureza os deixou. Aqui, quando nós estávamos preparando para fazer o restaurante, a gente achou essa pedra e deixamos ela aqui conforme foi achado, né? Daí daria pra pedra? Essa aqui, ó. Ela tem uma diferençazinha do basalto, né? Ela descola do basalto, veja que essa aqui é a pedra e aqui é o basalto. Aí já é E aqui dentro tem uma ametista. E vocês não quiseram tirar mesmo justamente para mostrar como é que é para as pessoas poderem enxergar, no caso. Isso aí ficou uma decoração natural, né? Pra que melhor, né? A pedra foi achada e foi deixada aqui na parede, então a pessoa poderá estar almoçando e vendo a pedra como ela é. É, parece só um buraco aqui, mas Sim, você coloca a buraco. cara ali dentro. Tem todo um universo acontecendo ali dentro. Tá todo o universo acontecendo aí. Mas nem sempre o garimpeiro tem a sorte de encontrar um geodo inteiro. Muitas vezes eles quebram durante a atividade. Essa aí acontece muito, ó. A detonação, como o garimpeiro procura o que não perdeu, às vezes ele erra alguma detonação que dá contra ela, né? E acaba quebrando. Aqui no caso ele errou, estourou o geodo, isso, Isso aí. e aí deixa isso aqui. Ele não Normalmente tem como tirar o isso. garimpeiro tira, né? Se ele tá ali naquele ambiente de trabalho, ele tira, porque ela tem valor. Mas aqui a gente optou por preservar, então. Voltando pra boia. Em qualquer restaurante subterrâneo que você vá, todos valem a pena e eu falo da comida também, viu? Tá, mas chega de ficar enrolando, vamos pra boia. Onde é que é o restaurante? Peraí que eu tô perdido aqui agora. E hoje eu tive o privilégio de ser a primeira pessoa a se servir. Na verdade, tá todo mundo aqui atrás da câmera esperando pra se servir e eu vou começar por primeiro. Vamos pegar uma salada só pra dizer que eu comi salada, depois a mãe fica braba que assiste esses vídeos aí que eu não comi salada. Diz, tu não comeu salada, por isso que tá anêmico desse jeito, branco desse jeito. Bora boiar. Eu não sei comentar sobre comida, mas eu sei que ela tá muito boa. O curioso é que se tu tá, por exemplo, num lugar assim, que nem esse que a gente tá aqui debaixo da terra, eu acho que o que acontece lá fora fica completamente aquém. É um outro universo, tu não sabe se tá dia, se tá noite. Tá, vamos sair um pouco do subterrâneo, porque eu já tô pensando demais aqui embaixo. Apesar de que na superfície a pedra ametista vive de uma forma um pouco mais trabalhada e lapidada. No fim é o mesmo lugar um pouco diferente. Olha só uma curiosidade interessante que eu descobri aqui em ametista. Vocês estão olhando para essas pedras aqui, elas têm essa tonalidade roxa. Essa tonalidade roxa lembra muito do quê? Do vinho. E justamente na mitologia grega, isso eu aprendi, Dionísio era o deus do vinho, o deus das festas, e tem tudo a ver. Tanto que ametista significa não embriagado, sóbrio. Então a pedra que as pessoas acreditam muito que traz clareza mental, ou que cura ressaca, essas coisas. Euzinga também é cultura. Caceta, 1620. Tá valendo, hein? Esse lugar que eu vim é uma das trocentas lojas que comercializam ametista. Quer dizer, não só ametista, mas todo tipo de pedra que você possa imaginar. Mas a ametista é a mais abundante, óbvio. São diversos os pontos na cidade para você gastar os seus pilas e decorar a sua casa da maneira como bem entender. Os caras realmente são criativos na hora de transformar esse quartzo roxo na mais variada gama de produtos. Inclusive, até a própria igreja da cidade foi completamente adornada com a pedra, tamanha a abundância que existe. Tudo ideia do padre Gilberto.
Diogo, prazer, tudo bom? Prazer. Eu vim aqui no ano 2000 e nesse período que eu vim aqui, a igreja era uma bolinha. E aí a gente foi trabalhando, eu não me realizava vendo aquela igreja tão feinha, tão pequena. E eu fui trabalhando a mentalidade do povo. E aí comecei a comprar material para construir a igreja. Vamos fazer. As pessoas da comunidade começaram a dar conta e tal. Aí eu disse, bom, se der problema, arrancamos as pedras e vendemos e rebocamos depois dela. E ela foi tomando uma proporção assim que, vamos botar de um jeito. Não, começou a ficar bonita, então vamos caprichar mais. Aí demorou mais. A maior parte dessas pedras vieram de doação. Doação, é tudo doação. O que não é direto é indireto. Teve, por exemplo, o pé do altar foi um empresário que nos doou, a mesa da palavra também, tudo tem valor. Pedra hoje tu estima que existe aqui dentro? 40 toneladas. 40? Vocês pesaram tudo? Nós pesamos, aí conforme, e nós íamos botando dentro da caixa e pesava a caixa. Só estando num lugar desse para entender a imponência disso tudo. Dizer que o valor disso é inestimável seria a melhor forma de precificar toda essa obra. Olha, realmente é tudo feito de ametista mesmo. Não é aqueles negócios que tu chega perto e é de plástico ou sei lá do que é. Cara, é tudo simplesmente pedra ametista. Essa aqui não é ametista, é bem estranho. Até achei que fosse uma coisa do fundo do mar, uma coisa bem estranha, mas não sei o que é. Mas tudo ametista, uns geodinhos pequenos. E deve ter de tudo quanto é valor aqui dentro. Tal do citrino. Tô começando a ficar entendido nesse negócio. E do lado de fora da igreja, uma torre alta como um prédio de 7 andares sustenta uma ametista gigante no topo. Mas essa é de mentira no caso de eu ter que te dizer. E lá de cima se tem uma das melhores vistas de toda a região. Aliás, Ametista do Sul é uma cidade que fica a 500 metros acima do nível do mar, apenas 300 a menos que as principais cidades da Serra Gaúcha. E aqui de cima dá para entender melhor a amplitude e o significado dessa pequena cidade de 7 mil habitantes que, principalmente, os garimpeiros construíram ao longo dos últimos 100 anos. A Ametista do Sul é uma cidade que encanta e que vem crescendo cada dia mais no turismo, ainda mais numa vertente que não se encontra em nenhum outro lugar. Apesar da pedra ametista brilhar por todo o canto que se olha nessa cidade, existe muito mais a ser descoberto, como, por exemplo, esse fragmento de meteorito que está exposto lá no Ametista Parque Museu. Esse aqui, ele é o meteorito que caiu no município da Arvorezinha. Ele é considerado um dos maiores fragmentos que foi descoberto no nosso estado até hoje. Ele tem 131 quilos, a composição dele é ferro e níquel, então ele tem todo esse aspecto assim diferente, porque ele está nessa redoma de vidro, então ele está 100% ao natural dele, o que difere desse outro que a gente deixou ele aberto justamente para as pessoas terem a oportunidade, a experiência de tocar num meteorito, né? Eu vou tocar? Uhum. Eu nunca encostei em um, eu nunca vi um. Sim, de receber toda a energia que vem de outro planeta, né? Vai saber de onde é que veio Vai isso. saber de onde vem. Aliás, esse lugar onde que eu tô é uma ótima forma de começar toda essa jornada pelo universo geológico e pelas galerias subterrâneas. Foi aqui que eu conheci o geodo de ametista mais valioso já encontrado, além de ter visto de perto muitas outras pedras que até então eu só conhecia pelos livros. E já que viemos à superfície, achei também que você gostaria de saber que eu me caguei todo fazendo um passeio nessa bicicleta suspensa sobre a entrada de uma mina. Falando sério, eu tô com medo. Parece que isso aqui vai cair. Vai não. Eu não repeti a dose, mas pra quem gosta de altura dizem que vale a pena. É bem legal, mas eu não vou de novo. Eu só achei que eu ia me livrar dessas coisas malucas aí, mas me botaram nessa cadeira de frente pra um precipício e me largaram. Vai! Ai, meu Deus! O que tava duro amoleceu. Depois disso eu dei uma amenizada nos rolês. Pelo menos foi o que eu pensei. Ai, eu tô cagado. Tu não me bica as orelhas. Não. Vai, peraí que... Não, vai pra trás. Sai daí que tu vai ser coisa tudo. Não vai Deixa eu ir. nada. Mas eu não conheço? Mas aquele vai me arrancar uma orelha fora. Pode botar a mão, pode. Pega na cabeça, puxa ela vai fazer o que tu quiser com ela. Essa aqui é mansinha. Essa aqui, ela tem o apelido de ser o cachorro das aves. Levanta o pescoço. O apelido dela é esse. Eu pareço seguro aqui, mas eu tô morrendo de medo. Ai, meu Eu vi Deus. que tu tá amarelo.
Eu tô meio estranho aqui, porque vai que isso aqui me dá uma Gostei. Muito bom. Tô vendo. Pelo menos eu achei um gato pra passar a mão. Mas aí, vamos lá de novo no rolê perigoso. Tu não tem medo dela te comer a cabeça fora? Ah, isso aqui não faz nada, pode vir aqui, pode passar a mão, ó. Vem aqui, passa a mão. Não, tá tranquilo aqui. Ah, tá tranquilo, homem. Vem aqui, passa a mão, homem. Brincadeiras à parte, esse lugar foi uma surpresa boa em Ametista. Algo completamente não relacionado às pedras e mesmo assim, pouco comum também. Quer dizer, a única coisa relacionada às pedras é o nome, Criatório Ágata Azul. E eu nunca vi tanta espécie de galinha diferente num lugar só. Inclusive uma que parecia um coelho, bem felpudinha. Isso fora toda a diversidade de outras aves que existem. Pra ser sincero, eu gosto de descobrir coisas e lugares novos, e se tu é curioso que nem eu, deve gostar também. Para te ajudar a encontrar destinos naturais únicos e experiências gastronômicas incríveis, principalmente, visite o Viva URS, uma plataforma dedicada ao assunto dentro do Rio Grande do Sul, que tem como propósito abrir portas para os destinos às vezes pouco conhecidos e que ajuda a fomentar o turismo dentro do nosso estado. Pesquisa aí sobre a iniciativa e explore esses rincões sem moderação. Por fim, depois disso tudo, eu percebi uma coisa. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho muito interessante comentar que a pedra símbolo do Rio Grande do Sul, a ametista no caso, tenha a cor e a etimologia diretamente ligada a um dos produtos mais importantes que são feitos dentro do estado. O vinho. Eu espero que você tenha aprendido algo e tenha novos assuntos para conversar com seus amigos depois desse vídeo. Para mim foi um enorme prazer desbravar mais uma vez o extra do ordinário do Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que eu volto para casa mais inteligente e com mais histórias para contar do que quando saímos para fazer essa gravação. Foram 3 dias incríveis que eu passei em Ametista, conheci gente de todos os humores, pessoas apaixonadas pelo que fazem. E também vi o grande potencial turístico que esse lugar está mostrando ter. Visite Ametista do Sul. Eu me despeço por aqui e deixo para vocês a melhor vista do melhor pôr do sol que eu já tive o privilégio de ver no Rio Grande do Sul. Se quiser continuar comigo, eu te convido a descer um pouco no mapa do Rio Grande do Sul para visitar a região dos dinossauros mais antigos do mundo, um fato que poucos conhecem e que foi reconhecido pelo Guinness Book, e também uma cidade onde as madeiras viraram pedra. Tu vai gostar, sério.